Olá, Olá, doutora Marli, tudo bem? sim, tudo bem? Deixa só a sua conexão voltar, que está carregando. Tá. Esther, Olá, né? Você? isso? Esther, você é de que cidade? Eu sou de Nova Iguaçu mesmo, aqui do Rio. Nova Iguaçu, do Rio. Porque na Liga tem gente, né? Gente, vocês estão ouvindo? Oi, quem falou oi, Marli? Eu acho que está voltando a conexão. Uhum. Então, vamos começar? Vamos começar. Então, o Matheus falou muito bem da senhora, queria agradecer a sua presença aqui com a gente na LACO. Nós sempre falamos de muitos critérios técnicos de medicina voltados à oncologia, mas esse viés um pouco mais paliativista, mais psiquiátrico, a gente nunca abordou, é a primeira vez, então vai ser bem importante para os acadêmicos que estão assistindo, porque é algo bem atual sobre a medicina que a gente está querendo desenvolver, né? E por que musicoterapia? Pergunta, pergunta grande, né? Sim, é legal a gente conversar um pouco de o que é a musicoterapia, né? Para depois a gente saber por que musicoterapia. Claro, à A vontade. musicoterapia é uma prática milenar, né? Desde que o homem começou. Dizem alguns teóricos que o homem cantou antes de falar, né? Porque a emissão melódica né? É anterior à própria fala. Na nossa vida é assim, né? Primeiro, depois a gente fala, mamãe, papai, quero me dar. Né? Mas, de qualquer maneira, a utilização da música para fins terapêuticos, para fins bélicos, para fins de comunicação a longa distância, existiu, sempre existiu. Não é? Em práticas tradicionais de cura, xamânicas, também. O que acontece é que, na Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, a gente teve uma grande mudança de paradigma da própria ciência, né? Porque todo o reducionismo não dava conta do fenômeno humano. E aí as práticas começaram a ser vistas como possíveis de serem estudadas, analisadas, é, é, colocadas em xeque, né? Duvidadas. E foi aí que começou para a musicoterapia o que a gente chama da moderna musicoterapia. Uma musicoterapia acadêmica, científica, vamos dizer assim, né? Usando um método de investigação. Né? Mas assim, por que música? Né? Por que musicoterapia? Primeiro é interessante a gente falar que musicoterapia não trabalha só com música. Trabalha com ritmo, com a melodia, com a harmonia, com a intensidade do som. Isso tudo faz parte da musicoterapia. E se você for pensar, a gente está envolta nos sons desde a barriga da mãe. Né? Os sons acabam nos formando, nos subjetivando, desde que a gente com 20 semanas começa a tocar um proto-coração lá. Tocar é ótimo, né? O coração toca. A bater, né? Tutum, 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 que só para quando você morre. Então, como é que é ser um ser humano que está
envolta nesse ritmo sempre. Quando a gente começa a ouvir a voz da mãe, toda a possibilidade da gente como filho. Doutora Marli, acho que a sua conexão não está muito boa. Voz. O que acontece? Oi. Agora O que acontece? Agora ficou perfeito? Ótimo. Então, assim, a gente tem a música nas brincadeiras infantis, em toda a nossa vida, nos grandes marcos da nossa vida a gente tem música. Os gritos, eu vou chamar de guerra, não sei nem se é esse o nome certo, das torcidas, elas são identificadas, a torcida de futebol, a gente pode estar na rua que você fala, opa, é o Flamengo, é o Botafogo, é o Vasco, o Corinthians, né? As escolas de samba têm as suas batidas, né? Olha, a batida do segundo tambor da Mangueira, é o repique, chegou uma novidade, tem um novo mestre à bateria, e ele traz uma novidade para aquela escola, ele faz uma paradinha, ele faz um funk. Vão sendo marcas identificatórias da gente, né? E essas marcas identificatórias musicais, sonoras, elas vão sendo pessoais, são as da minha vida, elas vão sendo coletivas, né? E tem uma possibilidade muito interessante que tem a ver com a gente pensar as PICs, as práticas integrativas, o luto, a superação do luto, né? Que é porque música, né? Porque arte. Você sabe que eu estudei bastante um teórico, que é o Deleuze, o Guattari. O Deleuze é filósofo e o Guattari é psicanalista. E eles têm uma concepção Primeiro, eles têm uma concepção de conhecimento muito interessante. Porque ele diz tanto a arte, quanto a ciência, quanto a filosofia, são caminhos para a gente conhecer. São caminhos de conhecimento. A arte ajuda a gente a conhecer, sim. A ciência ajuda a gente a conhecer e a filosofia também. E por que ele fala da arte? Porque ele diz que a arte é a única coisa que conserva nesses conhecimentos. Porque a arte conserva o afeto. A arte conserva o afeto do artista que fez e do artista que interpretou. Então, quando a gente é tomado por uma obra de arte, a gente acaba sentindo coisas que a gente não sentia. Ou entrando em espaços que a gente até já conhecia, mas de uma outra maneira. Quando, assim, não é qualquer música, mas quando a música é arte, ela vai te dizer coisas diferentes. E, curiosamente, a música pode ser arte de uma forma também tão ampla. Por exemplo, com a musicoterapia, a gente usa todas as possibilidades musicais. Do ritmo, do som, da melodia, da harmonia. E a gente faz a música que o outro quer, né? Que o paciente quer, que o cliente quer. É a música que, para ele, tem um sentido. Então, tem muita gente que fala assim, ai, pelo amor de Deus, funk não. Por que funk não? Por que não funk? O funk é horroroso. Mas a vida de muita gente é horrorosa. Pode ser muito complicado estar vivendo num lugar com tão poucas condições de vida que você acorda e vê um corpo na frente da sua casa. Como é que é essa música? É uma característica e ao mesmo cultural também, né? Exatamente. Mas aí em um ritmo maravilhoso, né? O ritmo do funk pega todo mundo, que é uma outra característica interessante que a musicoterapia utiliza, do ritmo, como ele afetando e induzindo movimentos, não é? O trabalho, por exemplo, com reabilitação motora Esther, é milagroso, claro que não é milagroso, né? Mas, por exemplo, é impressionante como, às vezes, uma pessoa que está toda travada, ela vai para uma sessão de musicoterapia com um instrumento, cantando a música que ela gosta, que ela pediu, que está junto com o coletivo dela, daqui a pouco, ela que não fazia um movimento, ela começa a fazer. Ela levanta o braço onde ela não levantava. Ela dança. Então, o que é isso que a gente aproveita dessa afetação que a música provoca para atingir objetivos terapêuticos, né? Tanto de promoção de saúde, quanto de tratamento e até de reabilitação, né?
Claro que o enfoque, quando você coloca a música, e a musicoterapia, é o enfoque apostando na saúde. E a saúde pode estar em qualquer época, né, da nossa vida. E o que eu estou chamando de saúde? A possibilidade de você se reinventar, reestruturar suas respostas, repensar a sua vida. Então, isso é que eu estou chamando de saúde, né? Eu costumo dizer que a saúde que a musicoterapia provoca é a mesma saúde quando a gente está bebendo cerveja, vinho, que a gente toca as taças e fala saúde! É uma saúde efêmera, mas é uma saúde consumida ali no ato. É uma saúde que a gente vê e eu que trabalhei alguns anos, eu fiz supervisão no projeto no INCA da graduação de musicoterapia, os alunos faziam estágio lá. Então, durante 10 anos, eu fui supervisora desses estágios. Era um convênio que o INCA tinha com o Conservatório Brasileiro de Música, o centro universitário, que fazia esses estágios. E aí, o que acontecia? O olho da pessoa brilha, o sorriso vem no rosto, as lembranças chegam, as memórias, as declarações. Então, assim, se eu estiver falando muito, você me interrompe, tá? Não, fica à vontade. Tá? Então, assim, a gente pensando no luto, né? Como é que a gente faz, por exemplo, ainda não é o luto, mas é um luto antecipatório. Eu sei que aquela pessoa vai embora. Eu sei que eu vou morrer. Eu sou, né? Eu estou num processo de morrer e sei que um dia a morte vai chegar. Quantas coisas eu posso declarar, eu posso falar, eu posso provocar com músicas? Exatamente. É uma coisa impressionante, impressionante. O que é que as famílias conversam quando cantam? E aí, aonde que aquela canção, muitas vezes, fica na lembrança do outro para sempre. Aquele momento de vida que aconteceu ali, por exemplo, é muito comum. Eu gosto muito de trabalhar com canção, né? Então eu gosto de trabalhar com os envolvidos aqui ali naquela situação, poderem dedicar canções. Olha, gente, quando alguém dedica, eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Você imagina o que uma mãe ouvir isso de um filho, um marido ouvir isso de uma esposa? E tanto faz se ela está indo ou se ela está vindo, quer dizer, no trem da estação, qual é o trem que ela vai pegar na estação de trem, se é o trem que vai ou o trem que vem. Essa declaração, a declaração, e é uma mensagem que vem pela letra da música e pela música. Você fala, eu tenho tanto para lhe falar, mas que eu falo. Seria outra mensagem, né? A música, ela é da letra a letra da música. E de uma forma tão forte, que tudo o que não se consegue dizer que envolve uma situação difícil de luto. As músicas, exatamente porque a arte afeta. Porque a arte nos move, nos tira do lugar. Né? A música vai proporcionar isso. Vai proporcionar na equipe, vai proporcionar entre os familiares, vai proporcionar para as pessoas. Né? Então, por exemplo, como a gente está falando numa situação grave, num cuidado paliativo, antes de falar do luto propriamente dito, né? Existem essas possibilidades inteiras de que as pessoas consigam atingir lugares, patamares que elas não conseguiam só com a palavra ou só com o gesto. E esse terreno, esse território que a música provoca é bacana porque eu, você e o outro podemos estar no mesmo lugar cantando a mesma coisa, cada um com a sua música. Né? Cada um com o seu jeito, cada um com as suas lembranças. Mas de alguma maneira a gente pode se juntar ali. Né? Tem uma outra... não é bem função, porque função fica meio pragmático demais, mas tem outro efeito que a música traz, que é a colaboração no próprio procedimento técnico. Então, se a pessoa está irritada, nervosa, com dor,
Nossa, quantas vezes a gente viu isso no INCA? A gente chegava, primeiro que já quebra uma expectativa, você chegar num lugar com violão, ou com pandeiro, ou cantando, ou chegando e perguntando: eu vim cantar com você, sou musicoterapeuta, que música que você quer? Que música eu quero? Eu posso escolher uma música, porque eu não posso escolher o tratamento, eu não posso escolher nada. Mas eu posso escolher uma música? Sim, que música que você quer? E é muito engraçado que a gente brincava sempre com os alunos que isso é uma propaganda enganosa, porque a gente pergunta que música que você quer. Aí você fala, é uma música que eu nunca ouvi. Então, como é que eu vou cantar essa música para você? Hoje a tecnologia nos ajuda, né? Porque a gente pode procurar e ver, mas só a pessoa ter essa opção, né? Eu quero um forró, eu quero um baião, eu quero uma música de Jobcine Rodrigues, eu quero uma música do grupo que está acontecendo aí. Quando a pessoa é jovem, criança, isso é fantástico. A criança poder improvisar, que é uma outra coisa que a gente usa muito na musicoterapia, não é? Que é através de uma palavra ou de um instrumento. Então, por exemplo, o que não consegue ser falado, a música fala. O que não tem palavras, a música fala. Então, tipo, eu tô triste, eu tô arrasada, eu não sei o que eu vou fazer. Aí vamos entrar no luto propriamente dito, né? A desorganização que o luto traz, a perda daquela pessoa amada, né? Eu não tenho o que dizer. As palavras ficam muito poucas. Mas se eu te dou um tambor e uma baqueta, pode ser que você consiga dizer. Pá, 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 pá. Daí pode chegar uma palavra. Droga! O que aconteceu? E você vai poder ouvir, ter ouvidos atentos, terapêuticos, para escutar a sua expressão. Ou o seu silêncio. Porque o silêncio é música também, né? Se a gente não tivesse silêncio, a gente não teria música. Então, poder escutar o silêncio e poder, de alguma maneira, dar espaço para o sussurro, para o grito, é algo de uma potência expressiva imensa, imensa. É algo que a gente vai na mais crua humanidade, seja ela de dor, de raiva, de emoção, de alegria. E todas as expressões que o luto traz, né? Como é que eu vou reorganizar minha vida? Como é que eu vou fazer isso? A gente tem alguma música que fala. E existe um trabalho de uma musicoterapeuta nos Estados Unidos, que ela trabalha com famílias de pessoas enlutadas. Então ela tem um repertório que fala dos sentimentos possíveis de existir. Claro que tem sempre mais um que eu não pensei, uma outra música que eu não sei. Mas aí a própria família vai saber. Não é? Porque aí esse repertório, todo mundo cantando aquela música que um membro da equipe, um membro da família trouxe, ela vai dizer também todos os sentimentos e emoções que alguns querem falar, né? Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. E quanta coisa! E quantas lembranças! E quantas emoções! E quantos daí para frente? E agora? O que você vai fazer? Eu não faço a mínima ideia que eu vou fazer, porque para mim ficou difícil. Quem sabe você escolhe um instrumento e toca o que você acha que você está sentindo ou o que você acha que você pode fazer. As coisas não têm forma. Os pensamentos, os atos, são todos esquisitos. Mas tem coisa esquisita no som também que eu posso compartilhar. Né? Então, o luto, com toda a sua pujança e com toda a sua crueza, ele pode aparecer no som, na música e no silêncio. Né? Com certeza. Então, musicoterapia... Fala, Esther, fala. Até porque, de fato, é uma sinergia essa troca. A gente passa todos os períodos da nossa vida em moldes, né? Tudo que você planeja, o que você gostaria de ter, e você cria expectativas, mas você não tem essa cultura de morte, você não tem esse quebra de paradigma em como você vai lidar com esse primeiro contato, com essa perda, com identificar que aquele cheiro não está mais ali, que aquela voz não está mais ali. Isso no luto precoce, quando de fato existe o diagnóstico de você olhar para aquela pessoa com as mesmas feições
e não reconhecer a voz dela porque ela não pode mais falar, de não reconhecer de fato as formas porque aquela pessoa não pode mais andar. E isso é um estigma muito grande para qualquer pessoa que vive nesse mundo, porque ainda não existe aquele É, momento no qual você olha e reconhece que não, tudo bem, aconteceu. Por é, isso, tanta é, dedicação a tantas terapias, é, a um novo viés na medicina, ao modo de saúde que a gente vive, de ter saúde, não só de estar doente, mas onde é, o seu cognitivo funcione mediante aquilo que você sente. Então, é, essa barreira de sinérgica de música, de fato, acho que é uma coisa é, bem importante mesmo. é. E sabe, porque ela está imersa na cultura, né? E a gente fala muito com música. A gente se prepara com música. E eu queria te contar um caso, mas eu queria lembrar também que a gente só, só fica enlutado por coisas, pessoas, situações significativas, né? Se Exato. não dizem nada pra gente, realmente a gente não está enlutado. Ah, ó, seu Manel ali do edifício, 3 ruas ali adiante, que eu nunca vi na vida, morreu. Ele não me diz nada, mas se eu sou filha do seu Manuel, se eu sou vizinha do seu Manuel, se o seu Manuel é um artista que canta para mim, eu posso nunca ter visto, né? Mas eu sinto isso, porque eu investi de energia amorosa aquela pessoa, aquela situação, aquele objeto que foi roubado, né? Porque a gente também fica enlutado com objetos, com filhos que saem de casa. Enlutado com objeto fica pesado, não é? Mas a gente pode entender isso. O que é que era aquele brinquinho que eu ganhei da vovó e que eu tinha desde criança e um dia o ladrão roubou? Ou um dia eu perdi. Nossa, parece que a vovó foi junto com o meu brinquinho. E é verdade, entendeu? É verdade, foi. Porque eu coloquei ali, não é? E Claro. isso nos faz luto também, nos enluta, né? Nós ficamos enlutados, né? E quando um relacionamento acaba, é luto. Quando o filho sai de casa, é luto. Quando a gente descobre que os nossos dentes estão caindo, porque estamos velhos, é um luto. Quando a gente tem uma doença que perde os dentes, é luto. Enfim, tudo que é importante para mim que eu perco, de alguma maneira eu tenho um processo de luto. Né? E eu queria contar um caso, mas e falar dos lutos também, né? Como que a música é importante e às vezes de maneiras que a gente nem imagina, né? Você sabe que lá no Inca, durante esses 10 anos que eu tive lá, nossa, tem muita história, tem muito caso bonito, emocionante, situações que a gente viu, viveu, tanto de lutos que se confirmaram quanto não. Né? Mas como a gente já estava lá há muito tempo com a musicoterapia, como as equipes entendiam o que era a musicoterapia, que é diferente de cantar e tocar no hospital, não que tocar no hospital não seja importante, é importantíssimo, não é? Porque como a arte afeta para todo mundo, traz alegria, traz emoção. Só que com a musicoterapia, a gente também pode acolher dor, raiva, tristeza, desespero, né? Porque a gente tá treinado, nós somos terapeutas, através dos sons, da música. Né? Mas você sabe que a gente já estava há muito tempo lá, a gente ia tanto na pediatria quanto no HC2, né? Câncer de mama, útero. Não, mama não, útero. Tinha os cânceres geral também, tinha umas enfermarias de homens e tudo mais. Mas enfim. E um dia a gente ia lá alguns dias na semana, né? Certos. E aí um paciente pediu para a enfermeira: canta aquela música para mim, aquela que é enquanto houver sol, sabe? Aí a enfermeira falou assim: puxa vida, hoje não é o dia dos musicoterapeutas virem. Falou: não, você não está entendendo. Eu preciso dessa música hoje. Olha que legal, uma equipe que entende, né, a potência da música. Ela falou: peraí. Foi lá, perguntou para todo mundo quem sabia a música. Um sabia um pouquinho aqui, outro não era a época da gente conseguir fácil na internet. Assim, né, que a gente hoje, até o arranjo a gente consegue. 8 profissionais dentro, pessoal da faxina, todos sabiam, cada um sabia um pedaço. Envolveram o rapaz, a cama dele, e cantaram para ele. Quando não houver saída,
Quando não houver mais solução, ainda haverá saída. Bom, ele ouviu, agradeceu muito e horas depois veio a óbito. Isso é, essa passagem para esse lugar que nos espera, ele precisava de saber que quando não tem saída, tem saída. Quando não tem solução, tem solução. Né? Então, assim, como é isso? Né? Como que a música, a arte, a cultura, o olhar de escuta, né, que essa enfermeira, essas pessoas tiveram, pôde ajudar essa pessoa. A própria voz, né? E aí eu quero chegar nesse luto que todo mundo tem hoje. A gente tem um luto da nossa vida, né? A Covid fez a gente social. Amar a rotina. Oi? O que você falou? O fim da vida social, né? Na verdade, não é interrupção, mas... Não, mas é um luto. Cadê? Cadê? Né? Como é que a gente vai fazer? Vai ser interrupção por quanto tempo? Então, eu que odiava a minha rotina, fico com saudade da minha rotina, porque eu tenho que reinventar a minha rotina. Não é? Eu que achava muito chato o almoço de família de domingo. Gente, cadê meu almoço de família? Não é? Porque a gente vai precisar desapegar afetivamente de todas as coisas que a gente já conhecia para reorganizar de uma outra maneira. Não é? E assim como no luto, né? Nas famílias enlutadas, nas pessoas enlutadas, é muito importante que a gente possa viver aquilo, a desorganização, a tristeza, a dor. Né? É importante também que a gente possa viver o que a gente está sentindo agora. E como no luto, cada dia é diferente. Né? No luto eu posso estar arrasada hoje, dando risada daqui a meia hora, e daqui a 10 anos achar que já passou, de repente algo me lembra, e pá, né? Eu morro, parece que eu perdi aquela situação ou aquele ser ontem. Assim também essa possibilidade expressiva numa pandemia em que todo mundo está enlutado, em que todo mundo está sem saber o que vai fazer, como é que faz. E é curioso que também a música, a arte, mas a música mais, ela ajuda a ser expressão. Tem gente cantando na janela, tem gente fazendo trabalho em asilos lá de fora, os velhinhos chegarem na janela e cantarem juntos. Tem pessoas, tem artistas, isso assim, notícias que eu tenho tido. Eu sou cantor, então peraí, gente, que música que vocês querem? E aí eu reinvento uma outra sociedade a partir desse equilíbrio frágil que eu tenho que foi rompido, né? A gente pensa que a vida é precisa, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Mas a gente pegava esses farrapos de certeza e a gente se segurava. E agora eu preciso inventar outros. Eu preciso inventar outras sonoridades até para o meu cotidiano. Claro. Escutar, falar, aprender a cantar, aprender um instrumento. Né? Se eu estiver falando muito, me para, porque eu sou uma matraca. Falo muito. Porque eu estava pensando também no luto que representa o cuidado numa enfermaria, numa UTI de Covid. Né? Vocês, médicos, né? Essa liga é uma liga de médicos, não é isso? Só tem médico ou não? Tem outros profissionais? Não, só medicina. Como deve ser complicado você encontrar uma pessoa, você sendo um astronauta, não é? Todo paramentado e tô ali cuidando do fulano. O fulano não olha no meu olho, porque meu olho não pode olhar. Exato. Quem é o fulano? E olha que bárbaro. O que a gente tem que não se perde? A voz. A voz, ela pode se tornar tão expressiva, tão forte, tão presente, não é? Que quem está ali no cuidado, o médico, o enfermeiro, o faxineiro, a gente esquece que às vezes essas pessoas estão lá limpando, elas estão afetadas por isso tudo. Parece que não, né?
Não. Mas acontece que quando alguém cantarola uma música, quando alguém fala, oi, seu João, o senhor tá melhor? É diferente de falar, oi, seu João, e aí, como é que foi? Seu João, não, porque é a música da voz, é a intenção afetiva que vai afetar o outro, que vai trazer aquele fiapo. Uma vez a gente estava fazendo o nosso trabalho, que a gente faz um trabalho não só de improvisação com instrumentos, que a gente higieniza e leva, como com improvisação de coisas que acontecem e a gente improvisa cantando, como músicas também. Bom, a gente estava na pediatria. Aí tinha uma menina que estava internada há pouco tempo, e aí assim, olha, meu parâmetro ignorante. Ainda estava cheia de cabelos. Né? Então a menina estava lá cheia de cabelos, tinha começado o tratamento há pouco tempo, estava toda a família lá, e alguém pediu, que música que você quer? E a gente sempre canta com a voz da gente. Por quê? Porque a voz da gente ela pode se adaptar ao que está acontecendo ali. Pode cantar mais rápido, pode cantar mais devagar, pode inventar uma palavra no meio, enfim. Aí pediram um bêbado equilibrista. E a gente estava cantando, caía a tarde, feito um viaduto, lembrou Calito. A esperança equilibrista, saber que o show de todo artista. Quando a gente canta essa parte, a mãe saiu correndo do quarto. Tinha outros musicoterapeutas lá, eu fui atrás da mãe. A mãe estava no corredor em prantos. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, é isso, a minha esperança é equilibrista. Isso é, será que quando o Aldir Blanc fez essa letra, ele pensou nesse tipo de esperança para ser equilibrista? Não importa. O importa é que eu sou coautor quando eu canto. A gente em musicoterapia chama isso de recriação. Então a música passa a ser minha, e eu, num processo terapêutico, eu vou falar do que eu quero, eu vou escutar o que eu quero. E vou contar para você que está me escutando, me ouvindo, meu musicoterapeuta, minha médica, né? Minha enfermeira, minha mãe, minha filha, o que eu estou querendo dizer com isso? Como é que eu posso me comunicar com você? E é claro que, por exemplo, fizeram umas experiências muito bacanas com musicoterapia, com a música e em cuidados paliativos. Colocaram aquele monte de eletrodo para fazer um eletro, enquanto a pessoa estava recebendo musicoterapia, né? Porque não é só a música, é a música como musicoterapeuta, que vai estar lá parando de cantar, se deu ruim, cantando mais, deixando ir, né? É um profissional que sabe fazer isso, sabe estar com o outro através do som, do ritmo, da melodia, da harmonia. Tá? E aí o centro do prazer se ilumina quando a pessoa está cantando e tocando. Então, não é só porque eu tenho uma sensação de leveza. O meu corpo muda. O Gunnar Taix, que teve aqui, está com você, já teve numa... Enfim, ele tem umas pesquisas maravilhosas. Gunnar, ele tem uma pesquisa maravilhosa no aumento da imunidade depois de sessão de musicoterapia, depois que a pessoa canta. A Cláudia Zanini, que é de Goiás, ela trabalhou com o pessoal de pressão alta, tanto que foi já recomendado musicoterapeuta na equipe de hipertensão, porque a pressão, gente, que coisa é essa, que potência é essa de produzir subjetividade? Subjetividade no corpo, subjetividade na alma, subjetividade na expressão. Né? Então, a pressão se estabiliza depois que você tem sessões de musicoterapia em grupo. Né? Na educação, né, todos os processos de educação para a saúde, como é que fica mais fácil de entender se a pessoa faz uma paródia? A Rosane trabalha com isso lá na UFES, ela é uma enfermeira, né? Como que pode... E o musicoterapeuta pode orientar outras
outras pessoas também, né? Com roda de música, rodas de cantigas, os enfermeiros podem fazer isso. Não são musicoterapeutas, mas a música também, todos podem fazer. A arte tem o seu valor. Você mesmo falou que a sua voz tem essa potência de recriar. Exatamente. De recriar, de chegar, né? De chegar no outro. Então, assim, eu lembro isso para quem está no front, né? O pessoal usa esse termo, mas é uma regra, é uma guerra mesmo, né? Não esqueça que você tem voz. Não esqueça que a sua voz, ela pode ser a única coisa que o outro tem para se segurar, ou para viver ou para morrer, porque morrer faz parte de viver, né? Só morre quem está vivo, já dizia minha avó. Para morrer, basta estar vivo. E aquela pessoa, ela pode morrer, mas ela vai morrer com a sua voz. Ela vai morrer com o seu cuidado. Porque às vezes não tem nada, não tem tubo, não tem traqueia, não tem pulmão, não tem coração, mas tem a sua voz. E vai dar para ela um caminho. Uma vez no INCA, a gente estava na pediatria e a gente tinha uma menina, a gente, né? Todo mundo que cuidava dela. Ela era uma graça. Então ela cantava, dançava Macarena, ela ria que a gente não conseguia fazer, ela gostava muito das sessões de musicoterapia. E ela foi piorando. Ela foi piorando. Enquanto ela estava na enfermaria, a gente estava sempre fazendo muita música com ela, mas ela piorou bastante, foi para o CTI. E ela, quando chegou nesse estágio que ela já estava pior, ela pedia a música dela. A música dela era aquela dos tribalistas. Você é assim, é tudo para mim. Então a gente cantava, ela cantava, os pais cantavam. Ela foi piorando, ela perdeu a capacidade de cantar, de falar. Mas ela pedia, o olhinho dela pedia. E a gente cantava, ela balbuciava. Depois ela já não fazia mais isso. Mas todo mundo sabia que aquela era a música dela. Quando ela veio a óbito, só estava o pai e a mãe com ela, no CTI. E os pais perceberam que ela estava passando. E os pais cantaram para ela: eu gosto de você e gosto de ficar com você. Vocês imaginam isso? Você poder se despedir desse tipo de vida com a voz dos seus pais cantando a sua música, que dizem isso, né? Teus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Não tem preço. Não tem preço. É uma joia que a gente incrusta no coração e na alma, né? Acompanhar quem está indo. Né? E acompanhar quem está junto com quem está indo. É bem isso mesmo. Eu tive um luto tem mais ou menos um ano. Eu perdi minha avó, ela ajudou a me criar. E aí ela ficou 49 dias. Você perdeu a sua avó? É. E aí ela ficou 49 dias internada. E aí, por conhecer o médico, eu pude acompanhar um pouco melhor, ficar mais tempo com ela na UTI. E ela sempre cantarolava uma música, assoviava uma música na hora do café da tarde. E aí ela fez o fentanil, teve um coma induzido, aí tentou voltar do coma, não reagiu muito bem, voltou pro coma. Mas nessa época, entre a transição do coma induzido, ela respondia muito bem quando cantava essa música para ela. E eu comecei a estimular, e ela mexia a mão e a médica falava, mas ela não tá entendendo. Eu falei, não importa, ela sabe que eu tô aqui. E isso pra Como mim, não, né? Exatamente. E foi assim, até o último dia, eu estive com ela, e essa música era a única forma, e a minha voz, depois com o tempo, era a única forma do corpo dela, de alguma forma, reagir. E falando com todo certeza. dia, é bem com certeza, com certeza. É sim, com certeza. E a gente tem uma
arrogância científica de que a pessoa não está ali. Como não está? E porque eu já cantei com pessoas em coma que a lágrima rolava. Como assim? Não é? E que o traçado lá daqueles troços lá que tinha mudava quando a gente falava o nome dela. Que horror, né? Traçado dos troços lá. Ai, meu Deus. Mas Não, sim. mas Teve uma vez que a gente. No UTI do INCA, o que acontecia muitas vezes é que as pessoas estavam como induzidas porque foram operadas e tudo, e depois elas iam para a enfermaria, né? Então, a gente, primeiro, era muito importante a gente estar lá com equipe, porque é uma equipe sobrecarregada demais, né? Então, a gente poder cantar o que eles quisessem, sambar, cantar louvor, o que as pessoas precisavam naquele momento para se alimentar, para transportar algum estado afetivo para outro, né? Porque a música faz isso, ela leva de um lugar para outro. A gente fazia. E quando a pessoa não quando a pessoa podia, ela escolhia. Quando ela não escolhia, a gente cantava um certo protocolo. A gente cantava um louvor, porque na hora que você está muito mal, você segura na mão de Deus, entendeu? Então a gente cantava um louvor, a gente cantava um acalanto, e a gente cantava uma música de novela, uma música que estava nas paradas. Cantava e ia embora. Um dia a gente foi para a enfermaria e aí a musicoterapeuta que tinha estado na semana anterior na UTI perguntou para a senhorinha: bom, e que música que você quer que eu cante? Aquela que você cantou lá na UTI na semana passada. E ela estava. A musicoterapeuta falou: mas como assim? Tem uma outra coisa legal da gente pensar com som, né? O auditivo é o último sistema que se apaga quando a gente morre. Então, assim, a sensação de vibração é um dos primeiros que a gente tem e o último que se apaga. Então, repara a potência que tem a musicoterapia. Como é forte e importante a gente poder isso, estar com música, com sonoridade. E alguém pode me dizer: ai, Marlene, mas eu sou tão desafinada. Não tem importância, não. Você ama? Canta. Você gosta muito daquela pessoa? Canta. Porque é diferente a música do artista. Claro que a música do artista é belíssima, não é? Por exemplo, quando vão voluntários cantar no hospital, muitas vezes eles cantam e tocam muito melhor que os musicoterapeutas. Eles são artistas. Mas, quando você usa a música como esse instrumento de olhar para o outro e pensar, perceber, avaliar o que essa pessoa está precisando. Como é que a gente pode, com o meu recurso, ajudá-la nesse enfrentamento? Eu costumo dar um exemplo, né? Já dei várias vezes, mas também um exemplo muito legal, né, de como é essa história da música que é feita ao vivo, com o Segura na Mão de Deus. Então, por exemplo, lá no INCA, às vezes a gente olhava aquela pessoa, ela estava muitíssimo debilitada, frágil e com medo, né? Então ela pedia Segura na Mão de Deus, a música. E eu sempre levo assim, gente, o que essa pessoa está precisando? Essa pessoa está precisando de acalmar-se para entrega. A última fase, né, do sistema que a Kubler-Ross escreveu tão bem. Aí a gente cantava: se as ondas do mar da vida quiserem te sufocar. Outra coisa, musicoterapeuta se errou, inventa, entendeu? Segura nas mãos de Deus e vai. Mas alguém podia pedir uma pessoa que estava corada, estava toda vibrante. Nada é certeza de nada, mas o estado psíquico de enfrentamento dela era outro. Então a gente cantava: segura das mãos de Deus e vai, não temas, segue adiante. Porque é a mesma música, é a mesma melodia, é a mesma harmonia, mas é outra música completamente diferente. Com certeza.
E assim, eu conhecia e acompanhava essas duas interpretações dessa música. Mas uma vez a gente estava na pediatria e tinha uma menina também que tinha sido operada, a família lá e o pai, todo ali, né, apertado, que meu Deus, que medo da minha filha. Aí ela pediu segurar na mão de Deus. Aí ela cantou pro pai, segura nas mãos de Deus e vai. Tipo, me deixa, pai, me deixa respirar um pouquinho. Que é essa grande habilidade que a musicoterapia traz, da gente poder fazer a música com, a música pra, a música ali como terapia, ela, a própria música. Né? Me para que senão eu não paro não. A gente na próxima live, na semana que vem, eu ainda estou aqui falando. Não, foi ótimo. Deixa eu ver, acho que não tem nenhuma pergunta. Muitos fãs. Alguns alunos. Algumas pessoas falando. Minha irmã no leito de morte já não falava, mas cantava do seu jeito, fazendo barulho com a boca. Lindo e triste de ver. A música é... A música Meu o quê? estágio de dia foi praticamente inteiro na oncologia e clínica. Minha família toda são oncologistas. E acalenta muito o coração ver uma palestra tão profunda como esta. Obrigada. Quando minha irmã estava entubada... Eu acho que todo hospital devia ter um musicoterapeuta. O musicoterapeuta ele pode ser responsável por uma força na humanização, por um apoio, não só à família, quanto aos técnicos, aos profissionais, aos médicos, sabe, que não vem só da força do próprio musicoterapeuta, vem da força da música. Que está junto com o musicoterapeuta acionando isso. A maternidade escola da UFRJ tem musicoterapeuta. O que eles contam, né, do que acontece isso com as mães de filhinhos pequenos, prematuros, as mães enlutadas. Eles hoje estão com uma pesquisa de mãe que tem gravidez mola, né? Quer dizer, que gravidez é essa? Né? E como é que pode ser importante essa expressão através do canto? O IPUB tem musicoterapeuta, estudo de psiquiatria. Aliás, eu quero deixar aqui, hoje é o dia da luta antimanicomial, eu quero deixar aqui uma força para essa luta, porque o manicômio é enterrar vivo uma pessoa, né? Então a sociedade escolhe que aquela pessoa ali vai ficar presa no manicômio porque ela foi enterrada viva, e não pode ser assim. Então, tá aqui a nossa força, a nossa luta, para que as pessoas possam ter a sua voz, cantando nos blocos de carnaval, que tem tantos tão lindos, fazendo suas poesias, e porque são loucas, e daí? Eu também sou, acho que de perto ninguém é normal, como dizia o Caetano, né? Como dizia não, como diz, né? Você estava falando aí, e eu falei da importância do musicoterapeuta. Aí... Nayara Barros botou: quando minha irmã estava entubada em coma induzido no CTI, eu cantei uma música que ela amava e ela mexeu os lábios. Uhum. São todas nesse mesmo viés. Muitas pessoas elogiando sobre os momentos difíceis e o poder de fato da musicoterapia. Algumas afirmações de fato sobre todo hospital precisar de musicoterapia. Um feto ouve sons externos? Ouve! Olha só, e essa é uma descoberta possível com toda a tecnologia que a gente tem hoje. E antes a gente pensava que só ouvia a voz da mãe. Ouve a voz do pai. Pai, fala com seu neném. Ouve, reconhece depois. Então ouve não só sons altos, barulhos, canções. A mãe que canta para o seu filho e se acalma. Depois que o filho nasceu, se ela canta aquela música, o bebê se acalma. Então, assim, o feto ouve. O feto ouve. Ouve os sons internos, né, do coração e ouve os sons externos. O Matheus pediu que você contasse. Da voz das músicas? Tá. Hã? O Matheus pediu que você contasse a história da Daisy.
Ah, o Matheus? É. Olha, Deise é minha irmã. E foi a Deise que me ensinou a fazer... Vou chorar, tá? Tá. Foi a Deise que me ensinou a fazer o trabalho no hospital. A Deise teve câncer e faleceu com 42 anos. Ela era minha irmã caçula. Quando ela foi internada, saiu para ser internada, todo mundo sabia que ela ia falecer, ela já estava num estado muito adiantado da doença. Nessa época eu era presidente da União Brasileira das Associações de Musicoterapia e teria um congresso no Rio Grande do Sul. Eu fui para o congresso, dei um beijinho nela e achava que era a última vez que eu ia vê-la. Bom, estava no congresso, aí sempre me ligavam, e aí um dia a filha dela, Tatiana, falou para mim: tia, minha mãe não tá pedindo música. Todo mundo que chega aqui ela pede para cantar. Agora, vem rápido, porque coitada da minha mãe, ela merece alguém com uma voz mais afinada. Bom, e ela falava, ela chegava perto do leito dela, ela falava: ah, você veio da missa? Canta música pra mim. Oh, você veio da gira de caboclos? Canta música pra mim. Você veio da igreja evangélica? Canta música pra mim. Você veio do samba? Canta música pra mim. Ela pedia pra cantar todo mundo. Bom, quando eu cheguei, eu tinha ido sei lá que dia, quarta, quinta-feira. Quando eu cheguei no domingo, eu fui do aeroporto direto para o hospital. Tive com ela um pouquinho, ela estava mais agitada, cantei acalantos, que, gente, outra dica. Quer ajudar alguém a dormir? Canta acalantos. Bom, cantei acalantos para ela e ela dormiu. No dia seguinte, estava eu lá e sabia que ela queria que a gente cantasse. Comecei a cantar. Ela ficava já quieta, ela já não pedia muitas coisas e eu cantava para ela. Bom, e eu cantava para ela. Aí eu descobri que quando a gente canta para alguém, a gente tem que respirar, porque senão a gente não canta. Então, quando a gente respira, a gente organiza de uma forma surpreendente a nossa emoção. A música, a canção, ela tem uma coisa muito legal. Ela tem um início, meio e fim. Ela tem um caminho harmônico. Ela dá um contorno ao que está completamente desorganizado dentro da gente. Então eu sentava lá, né, perto dela, punha meu pé no chão e cantava, e cantava, e cantava, e cantava. Bom, as enfermeiras chegavam e iam para ficar lá um pouquinho. Foi se criando um negócio ali, um território de amorosidade em volta dela. E ela cantava, ela olhava, ela cantava. Bom, na véspera dela falecer, eu já estava 3 dias cantando, né? Eu botei uma música num CD. E ela começou a... Ela não falava mais. Eu olhei bem pertinho dela e falou: Deise, você quer que eu cante? Se for, pisca o olho. Ela: é para eu cantar? É para tirar um CD para eu cantar? Tá bem, tirei o CD. O que será que aconteceu lá com ela? Para essa voz humana, certamente era a minha voz, tinha isso também, mas era uma voz humana, acompanhar ela nesse lugar que era: estou me despedindo, estou indo. Né? No dia seguinte, a gente chegou bem cedo no hospital, já estava previsto que eram os últimos momentos dela, e eu estava lá com os filhos, e eu comecei a cantar Oração de São Francisco.
ela faleceu com eu cantando Oração em São Francisco. E eu digo que foi dos momentos de maior espiritualidade que eu já vivi na minha vida, né? Eu vi Deus entrando ali naquele lugar. E ela tinha um câncer de pulmão, faleceu sem um vesquício de nada, né? Ela suavemente parou de respirar. Aí eu aprendi muito com ela nesse momento. Ela faleceu em 2000, eu comecei o trabalho no INCA em 2002. Em 2001, o pessoal do INCA me chamou porque conhecia o meu trabalho na Casa Ronald, no McDonald's, que eu coordenava o serviço de psicossociologia lá enfim. E quando eu cheguei no hospital, eu já sabia que era cantar para todo mundo, que não era o que eu queria fazer não era um trabalho, existe e é bacana, um trabalho clínico de 1 a 1, né? Um trabalho ambulatorial na musicoterapia ou de grupos pós-cirúrgicos ou cirúrgicos. Eu queria esse trabalho de musicoterapia que eu chamo musicoterapia nômade, que vai chegando e vai podendo, e vai colhendo, né, as suas emoções, as suas canções, vai musicalizando as expressões, porque muitas vezes é isso, a pessoa fala, ai meu Deus, eu não aguento mais, ai meu Deus, eu não aguento mais, ai meu Deus, eu não aguento mais, chega, 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 né? Porque isso o musicoterapeuta pode fazer também. Então, assim, eu dedico sempre a ela esse aprendizado. Anos depois de muito ter cantado, né, para as pessoas, anos depois, o marido dela faleceu de câncer. E aí foi uma situação muito curiosa, porque nós estávamos no hospital, ele já estava bastante mal, quem passou com ele à noite, ele estava com a noite muito inquieto, e eu falei, gente, por que vocês não me chamaram? Eu vinha cantar. Lá no INCA, às vezes as pessoas falam, Maria, tá difícil do pessoal ir, canta para ver se ele sobe. Eu falei, a gente vai ser daqui a pouco chamado. Vem, peraí, vem a musicoterapia. Bom, o Luiz estava com a noite bastante difícil, a gente começou a cantar, eu ia pedindo para cada um, ele foi se acalmando, porque tem essas coisas, né, da música acalmar, agitar e acalmar. Aqui? Vai fechar Oi? sábado, porque a gente tem tempo limite. Vai fechar aqui, eu vou abrir outra. Tá bom, Pode tá ser? bom. Aí eu acabo de contar. Ótimo.